população brasileira LGBTI+, tem sido vitimada por diferentes formas de mortes violentas desde a colonização do país, mesmo antes das denominações atuais de sexualidade e gênero. Em função da LGBTI-fobia estrutural, essas pessoas são colocadas em situação de vulnerabilidade, por não se enquadrarem em um padrão socialmente referenciado. O Brasil se constitui como um país extremamente inseguro para essa população. Como podemos observar, existe uma tendência de crescimento no número de mortes violentas de LGBTI+, nas últimas 2 décadas. Entre 2000 e 2021, 5.362 pessoas morreram em função do preconceito e da intolerância de parte da população e devido ao descaso das autoridades responsáveis pela efetivação de políticas públicas capazes de conter os casos de violência. Só em 2021 registramos um total de 316 mortes de pessoas LGBTI. O movimento LGBT é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas LGBT na sociedade. Apesar de não ser um movimento centralizado e organizado nos seus mais diversos núcleos ao redor do mundo, existem inúmeras organizações não governamentais que atuam nesse sentido, oferecendo apoio e representação para essa parcela da sociedade. Sempre enfrentando ondas de preconceito e de ódio, o movimento LGBT age em busca de igualdade social, seja por meio de conscientização das pessoas contra a bifobia, a homofobia, a lesbofobia e a transfobia, seja pelo aumento da representatividade das pessoas LGBT nos mais diversos setores da sociedade civil. Segundo pesquisa feita por uma ONG, a cada 20 horas um LGBTI+, morre no Brasil por serem LGBTs, ou seja, por conta da LGBTI-fobia. A maior parte dos assassinatos acontece em via pública, 56%. Mas uma grande parte, 37%, ocorreu na casa das vítimas. Detalhe que indica que o crime teria sido realizado por conhecidos. Muita gente pode achar esses números pouco significativos, mas em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, as trans brasileiras correm um risco 12 vezes maior de sofrer morte violenta do que as americanas. Esse é apenas um dos levantamentos que aponta o Brasil como o país que mais mata pessoas trans. Vale lembrar que a LGBTfobia é a 3ª maior causa de bullying, como apontado por pesquisa. Além disso, a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos estudantes LGBTIs já relataram ter sido agredidos verbalmente e outros 36% fisicamente. E a intolerância sobre a sexualidade levou 58,9% dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente a faltarem às aulas pelo menos uma vez ao mês. A violência física e psicológica contra o LGBTI+, no Brasil, atinge todas as raças, etnias, idades, classes sociais e profissões, ainda que de maneira diversa e em alguns casos até desigual. Contudo, é comum as reportagens sobre assassinatos omitirem informações básicas sobre esse segmento da população, o que contribui para a sua invisibilidade e para a relativização da violência. Compreende-se como orientação sexual um conjunto de práticas, sentimentos e afetividades que direcionam a atração sexual ou emocional para determinados gêneros com quem a pessoa se relaciona. Observando os dados sobre violência contra as pessoas LGBTI+, dos últimos anos, apesar das oscilações das métricas numéricas, fica nítido que o cenário geral de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens trans, pessoas transmasculinas, não binárias e demais dissidências sexuais de gênero
pouco mudou em relação a medidas efetivas de enfrentamento da LGBTfobia no parte do Estado. Mesmo em um cenário onde tem alcançado conquistas consideráveis junto ao Poder Judiciário, temos percebido a recorrente inércia do Legislativo e do Executivo ao se omitirem diante da LGBTfobia, que segue acumulando vítimas e que permanece enraizada tanto no Estado quanto em toda a sociedade.